Olá, tudo bem? Nesse episódio, a gente trouxe uma dupla muito interessante, que é uma dupla de enfermeiras. Elas são enfermeiras que estão atuando diretamente na área de oncologia, cada uma com a sua história, com a sua particularidade, mas elas vão ter muito que dividir aqui com a gente. E eu gostaria de apresentá-las. A Nancy, que é enfermeira, e ela tem uma bagagem boa aí para trazer para a gente sobre essa vivência dela. E nós temos também a Thaís, que é uma enfermeira em oncologia, já passou aí por várias frentes na área de oncologia. Nós nos conhecemos na Beneficência Portuguesa, já atuamos juntas e, diferente do que as pessoas pensam, farmacêutico e enfermeiro pode se dar bem, né, Thaís? Com certeza. Então, gostaria de dar as boas-vindas para vocês, agradecer pela disponibilidade, por vocês estarem aqui conosco e gostaria de passar também a palavra para o Alan, se ele quiser pontuar mais alguma coisa. É uma honra, nesse mais um episódio aqui, estar com duas pessoas super qualificadas, né? Como a Ellen havia dito, a Nancy, que está se especializando ainda mais, né, nesse momento, e a Thaís, em que eu tive a oportunidade nos bastidores ali, né, de conhecer um pouco do trabalho dela. Então, acho que vai ser muito conhecimento compartilhado aqui. E vai ser muito, muito rico, com certeza. Isso. E a gente, na verdade, a gente estava tendo o hábito, né, de apresentar a pessoa. Mas a gente hoje quer fazer uma coisa diferente, porque eu acho que nada mais autêntico do que a própria pessoa contar a sua história. E falar, né, como foi sua trajetória, o que ela tem vivido. Então, eu gostaria de começar pela Nancy, para você falar por que você optou pela oncologia, como que foi esse processo na sua vida e o que você já tem feito na área e como que está a sua atuação hoje. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É sempre um privilégio falar de oncologia, né? Um assunto que a gente gosta tanto. E até conversei com a Ellen algumas vezes. É o quanto as mídias sociais, elas favorecem esse contato, né? De aproximar as pessoas que estão em outros estados, outros países, às vezes. E deixar a gente mais pertinho, né? A gente que está em São Paulo, acabar tendo essa oportunidade de se conhecer. Bom, a minha trajetória na enfermagem, eu acredito que boa parte das pessoas tem uma história pessoal, né, quanto a isso. A minha escolha bem antes da oncologia, foi muito voltada ao cuidado, que é o cerne da enfermagem. Eu tive uma história pessoal, né, eu cuidei da minha avó que teve Alzheimer. E o meu primeiro contato com a enfermagem foi com uma técnica de enfermagem que vinha fazer os cuidados dela em regime domiciliar. Mas eu acabei escolhendo enfermagem na época porque eu tinha a impressão que eu ficaria muito próximo ao paciente. Então, eu me matriculei, fiz enfermagem, acabei me formando, fui da turma de 2016 a 2019. Eu percebi que eu gostava muito de prestar cuidado com o paciente idoso e paciente em fim de vida também. Nessa época, eu trabalhava numa empresa de auditoria e eu prestando as provas de residência e trabalhando lá. Então, eu prestei Einstein para Geronto, saúde do idoso em cuidados paliativos na USP, prestei cardio no HCOR e no Dante, e prestei oncologia no HCFM USP e no Sírio-Libanês. E aí, eu passei nas provas. Eu sei que tem várias áreas de atuação para o enfermeiro que ele é especialista em saúde do idoso, mas ainda são áreas restritas, a gente está mudando bastante, assim. E pesquisei pelo Instagram algumas pessoas, assim, que trabalhavam nas áreas, né, tanto geronto quanto oncologia, e conversei com esses enfermeiros para entender a realidade, porque tive a decisão mesmo, eu falei, não, eu vou ter uma visão de carreira muito mais ampla, né, eu vou ter acesso a muitas coisas que eu gosto, e acabei indo para oncologia. Então, minha trajetória, assim, de escolhas foi nesse linear. E agora eu queria saber da história da Thaís. Mas, na verdade, o que eu queria começar, é óbvio, agradecendo e começar, talvez, com o que eu pudesse falar no final. Mas parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, né? Nós estávamos falando aqui um pouquinho antes sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais em saúde, né?
muito do que se fala, você vai acabar tendo um reflexo diretamente no paciente, porque tem muita gente escutando vocês, da equipe multidisciplinar, e também esse trabalho responsável e, de certa forma, humilde, né, do que nós nunca somos detentores de todo o conhecimento. Então, vocês trazerem outros profissionais para virem aqui para falar, para discutir, então isso é responsável e é admirável. Então, fica aqui também o meu agradecimento e meu parabéns, né? Mas agora eu vou voltar para o ponto que eu estava. Bom, eu tenho diabetes desde os 9 anos de idade, então fui diagnosticado com diabetes quando criança. Então, eu sempre tive um contato com cuidados médicos, né? Mas eu não fiquei uma criança traumatizada, muito pelo contrário. Eu sempre tive muita curiosidade. Então, eu desenvolvi essa questão do autocuidado já quando criança. Meu pai e minha mãe aplicaram insulina em mim em poucos meses, depois nunca mais ninguém aplicou insulina em mim, e isso nunca é nunca mesmo. E, então, foi esse sentido de independência, mas eu também sempre tive um senso de cuidado, né? Então, desde muito criança, seja com cachorro, seja com mãe, com irmão. Então, eu sempre tive isso muito nato em mim. Então, quando criança, eu queria fazer algo relacionado à saúde, mas seja veterinário com os bichinhos, seja odonto, já pensei em ser odonto, médica, mas enfermagem nunca tinha passado na minha cabeça. Quando eu fui prestar vestibular, eu prestei vestibular para ciências biológicas. Então, eu passei em biotecnologia na Unesp, acabei não indo, eu tinha 17 anos saindo da escola. Depois, eu fui fazer ciências biológicas na Fundação Santo André. Eu fiz 2 anos de ciências biológicas e eu percebi que aquilo ali não era para mim. Quando tinha uma barata andando na faculdade, eu fui pisar nela e os meus colegas quase me mataram, né? Porque eles começaram a me explicar o surgimento da barata, não sei o que. Eu falei, não, cara, isso aqui não é para mim definitivamente. Então, tem esse ponto. Então, eu tinha uma prima que era enfermeira, eu admirava muito ela, né? Assim, o trabalho que ela fazia, a forma como ela intervia. Eu falei, quer saber, eu vou fazer enfermagem. E fui fazer enfermagem. E aí houve uma transformação, porque eu sempre fui uma pessoa muito da causa e do efeito, né? E a enfermagem, né, ciências da saúde, tem que ser ciências exatas, mas nem tudo é exato. Então, a enfermagem, ela te dá isso, né? Não é uma profissão da qual você foca só a patologia. É uma profissão da qual você foca o cuidar. Então, você se aproxima mais da pessoa, do ser humano, porque você tem que olhar o ser humano na sua completude, né? Então, é isso que a enfermagem te dá. E aí, eu comecei a me apaixonar pela enfermagem. Os meus primeiros anos de carreira foram gerenciais, então, eu trabalhei no Grupo Qualicorp, e eu falo que muita gente já fala, né? Na verdade, a oncologia me escolheu, eu não escolhi ela. Quando eu estava na faculdade, eu dizia que eu não ia trabalhar com oncologia, com queimados e com pacientes renais em hemodiálise. Eu falava, isso era uma frase que eu sempre dizia, não vou trabalhar com isso, eu queria ser neonato, eu queria ser enfermeira neonato. E então, a Qualicorp teve um corte, eu fui desligada e fiquei ali. Eu me peguei 1 ano trabalhando na Qualicorp administrativamente, mas eu não tinha experiência assistencial, então lugar nenhum me contratava. Né? Então, eu tenho uma tia em Santo André, nós tínhamos um familiar que era oncologista, e ele estava precisando de uma responsável técnica para a clínica dele. Eu lembro até hoje que eu virei para ele e falei assim, olha, eu nunca pus a mão numa agulha, né? Só no estágio. E ele falou, não tem problema, isso daí você aprende. Então, eu comecei a trabalhar numa clínica de oncologia pequena em Santo André, e ali foi paixão à primeira vista. Porque o envolvimento com o paciente e a forma da qual você precisa estudar e se atualizar foi impressionante. Então, eu me apaixonei completamente e dali começou a minha carreira. Foi em 2011, né? Dali eu fui para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, fiz uma trajetória ali e depois ali é melhor parar. Então, foi assim, né? A oncologia me escolheu. E aí eu acabei me apaixonando e fiquei. Como você se viu, né, nessas mudanças, eu vejo que você tem uma experiência em navegação. Então, como que a navegação na oncologia, ela hoje se tornou um assunto tão discutido? E qual que é o papel, realmente, do enfermeiro navegador na equipe multidisciplinar? Tá. Eu tive a oportunidade de ser enfermeira navegadora, né? Então, dentro da minha trajetória, né? Então, eu tive uma trajetória assistencial, depois eu fui enfermeira líder, depois eu me tornei enfermeira navegadora em uma instituição aqui de São Paulo. Então, a navegação, essa é uma pergunta bem interessante, né? O que a gente passa da navegação hoje no Brasil
é um momento de discussão, é um momento de estruturação, porque assim, não existe hoje um escopo no Brasil definido do que é um enfermeiro navegador no Brasil. Tá? Então, isso é algo muito importante de se dizer. Então, não é uma especialidade reconhecida pelo COFEM. Tá? Mas é algo que tem explodido, né? A navegação, antigamente, o que ela era? Era um médico que tinha uma vivência nos Estados Unidos e tinha o contato com as Nurse Navigators, e aí ele queria uma enfermeira que fizesse mais ou menos esse papel, fizesse, na verdade, esse papel na sua atuação. Então, eles pediam essa enfermeira, tá? Então, essa enfermeira, ela vinha e atuava. Então, era isso, a enfermeira ficava vinculada ao médico, né, não à instituição, então as instituições não tinham um programa de navegação. Né? Então, a navegação começou assim no Brasil. E, de repente, teve esse boom, né? Todo mundo começou a falar de navegação, e as instituições começaram a implantar programas. Mas o grande problema é, com que escopo? Quem é o enfermeiro navegador? Porque esse momento que nós estamos passando hoje, quem é o enfermeiro navegador? Então, essa é uma pergunta interessante. O enfermeiro navegador, ele é um enfermeiro do qual ele quebra barreiras. Então, essa é a principal responsabilidade do enfermeiro navegador. Então, ele acompanha o paciente em toda a jornada do cuidado. Então, ele pode ser um enfermeiro navegador em prevenção, em diagnóstico precoce, durante o tratamento, durante a fase de sobrevivência, que nós chamamos, né, que é o segmento, ou fase de cuidados de fim de vida. Então, o navegador, ele faz uma trajetória, eu gosto de fazer uma analogia com o barco, né? Então, vamos imaginar que o paciente é o barco. Então, durante essa jornada oncológica, o paciente ele pode passar por caminhos tortuosos. O navegador é o leme. Então, o navegador, ele vai desviando. Então, ele tenta tornar esse caminho o mais reto possível para esse paciente. Então, é ele que quebra as barreiras. E ele precisa considerar o paciente em toda a sua completude. Então, ele vai quebrar uma barreira social, ele vai quebrar uma barreira econômica, ele vai quebrar uma barreira de acesso, ele vai quebrar uma barreira dentro da instituição, uma barreira institucional, seja com colegas, equipe multidisciplinar, seja com equipe médica, seja um exame para agendar. Então, ele vai facilitar a vida do paciente. Então, é um profissional que tem que conhecer o sistema de saúde privado, sistema do SUS, né? Então, ele tem que conhecer as leis do país, ele precisa conhecer profundamente os fluxos da sua instituição, porque ele vai ser aquela pessoa que tem que se encaixar ali e fazer tudo para facilitar a vida do paciente. Resumidamente, esse é o enfermeiro navegador. Então, o que nós temos de modelo hoje? Nós temos hoje um modelo americano. Então, a navegação surgiu nos Estados Unidos por conta de um médico chamado Harold Freeman, que lá em 1990, no hospital de Harlem, em Nova York, ele começou a perceber que mulheres negras com câncer de mama, elas tinham um diagnóstico muito tardio e tinham uma sobrevida baixa. Então, a sobrevida global delas em 5 anos era de 39% dessas pacientes, né? E somente 6% do total de pacientes do retrospectivo que ele fez, da análise retrospectiva, chegavam em estadio 1. Que é o estadio curável. Somente 6%. E aí ele começou a pensar que ele tinha que fazer alguma coisa. Quando ele foi estruturar, ele entendeu que ele precisava de pessoas que fornecessem acesso. Então, esse é um ponto. E aí ele viu a enfermagem como um ponto importante de acesso. Então, ele começou, junto com o apoio da American Cancer Society, encaixar um programa de navegação. Os resultados foram fantásticos. Então, essa sobrevida de 5 anos, que era de 39%, pulou para 70%. Nossa. Depois da implantação do programa. E as pacientes em estadio 1, que era 6%, pulou para 41%. Um ótimo resultado, né? Para um começo. Então, isso é navegação. Por quê? Quebrou barreira. Vamos imaginar uma navegação dentro do SUS, que depois a gente vai abordar um pouco, né? O quanto um facilitador ali não ajudaria. Né? Então, esse é um ponto. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente tem múltiplos hospitais com programas de navegação, mas a gente ainda não tem esse escopo definido. Por quê? Porque a gente tem um escopo americano. A Oncology Nurse Society dá as competências, depois a gente cita aqui, mas é um modelo para o sistema americano. Será que o modelo do sistema americano cabe no sistema brasileiro? Então, existe essa discussão hoje.
Quem é o navegador? Porque muitas vezes você vai visitar um hospital com um programa de navegação e não é bem navegação que estão fazendo, mas estão intitulando de navegação. Porque a navegação para as instituições hoje é um diferencial. Então, deixa eu colocar um navegador aqui. Mas quando você vai ver, não é bem uma navegação. Então, mas esse é um momento importante, porque é um momento de reflexão e de discussão para poder construir um modelo. Que eu brinco de modelo tropical. Tem uma enfermeira que é a referência de navegação no Brasil, que é a Fernanda Pautasso, ela fica lá no tropical, falando, não, vai ter um modelo tropical, porque a gente vai ter que adaptar para a nossa realidade, né? Nosso conselho, tudo é diferente, né? O que a enfermeira aqui faz nos Estados Unidos não faz, então é isso. Pelas minhas vivências durante a residência, o enfermeiro da internação, o enfermeiro de ambulatório, o enfermeiro de radioterapia, o enfermeiro em oncogenética, o enfermeiro navegador, ele tem a onco, né? E tem as outras caixinhas da onco. Dentro da subespecialidade, ele tem funções muito importantes. O link entre o enfermeiro assistencial que está lá à beira-leito com o enfermeiro, que é o enfermeiro navegador, é de ter essa questão de todos têm um propósito muito, muito semelhante, né? Que é trabalhar em prol do paciente e garantir o contínuo do cuidado. E nem todas as instituições têm um enfermeiro navegador, a gente ainda está, assim como a Thaís falou, estruturando. É uma luta muito grande para os enfermeiros navegadores de diversas instituições, né? Porque, como o enfermeiro assistencial, eles acabam pegando diversas funções. E também é importante discutir esses temas para o enfermeiro assistencial entender que ele tem um navegador. E o enfermeiro navegador também contar com o enfermeiro assistencial. Então, eu sinto que são enfermeiros que estão em pontas diferentes, mas com um propósito muito semelhante. Assim como a equipe multiprofissional também, né? Nesse momento, a gente precisa falar com o farmacêutico, a gente precisa chamar o psicólogo, a gente precisa falar com o nutricionista. O enfermeiro, ele garante que todas as equipes, elas se falem. Eu costumo brincar que o navegador, ele é um polvo, né? Porque ele está ali no centro e ele vai com os tentáculos e vai, ele é o centro focal, né? E ele que vai disseminar ali dentro da equipe profissional. Isso dentro das instituições, a própria enfermagem tem que ter um entendimento disso também. Porque isso eu já vivenciei, né? Você ter conflitos, por exemplo, com o enfermeiro da assistência. Porque o enfermeiro assistencial é aquele responsável pelos cuidados diretos para aquele paciente e é tão importante quanto o navegador. Vamos dizer que o navegador, ele cerca todas as circunstâncias para que ele chegue ao enfermeiro assistencial, né? Por exemplo, o enfermeiro do ambulatório da quimioterapia. Então, um completa o outro, né? E essa visão precisa também, a enfermagem, neste momento, precisa construir essa visão também, tá? Porque eu já tive problemas, por exemplo, com enfermeiros de outras equipes não entenderem esse papel, né? Do quanto é importante. Então, o enfermeiro acha que você está invadindo o espaço dele, que você está invadindo uma orientação que ele dá, que você está invalidando ele, e não é isso, né? Mas vem exatamente disso, ainda da falta de definição. Então, isso está num processo de construção. Mas esse é um ponto muito importante, e até uma fala aqui, né? A enfermagem precisa começar a ter a consciência do papel deste enfermeiro, né? E entender que a atuação dele é muito importante para o sucesso da atuação do enfermeiro assistencial. Então, um depende do outro. Então, esse é um ponto. E, no final, o benefício é do paciente, né? Porque você só amplia a qualidade. E aí que eu queria fazer um gancho. Nancy e Thaís também, assim, o que vocês acham? Quais são os impactos positivos diretos que vocês veem na prática de vocês por ter um enfermeiro navegador no serviço? O navegador, na verdade, ele aumenta a adesão à terapia. Então, esse é um ponto muito importante, é o ponto principal, né? Ele aumenta a adesão à terapia. Então, o paciente fica mais aderente, né? Reduz absenteísmo. Ele aumenta a receita de uma instituição, porque é um paciente que adere mais, né? É um paciente que, como você orienta ele, imune ele com informações para fazer o gerenciamento do autocuidado, é um paciente também que tende a apresentar menos intercorrências. Então, um paciente que tende a dar menos entrada em serviços de emergência, né? Então, o navegador, ele tem uma série,
um profissional que vai reduzir tempo diagnóstico, ele vai dar o segmento, ele vai evitar discrepâncias. Então, os benefícios são múltiplos, né? A Organização Mundial da Saúde, em 2017, ela definiu em cartilha, inclusive, né, que é um guia de diagnóstico precoce para câncer, a importância da navegação, né? Então, os benefícios da navegação, eles são múltiplos, né? São vários indicadores, então, mas eu acho que o principal é a adesão. Então, a adesão, seja você fazendo diagnóstico, seja você fazendo tratamento, seja você em survival, né, em segmento, já recebeu alta, seja você em cuidados em final de vida. Até porque você mune ele de informações, né, não é, Thaís? Informações burocráticas, né, informações ali da conduta, né, da equipe médica. Então, é um paciente mais assistido, né? Sim. Principalmente pela enfermagem. Então, acho que isso faz total diferença no tratamento final também, né? Você teria alguma coisa para complementar? Eu acredito também um grande impacto na experiência do paciente, porque receber um diagnóstico oncológico é um momento muito desafiador, não só para ele, para a equipe e para toda a rede de apoio que está envolvida nesse cuidado. Imagina, né? Uma paciente que acabou de ter um diagnóstico de câncer de mama. Começa aí uma corrida contra o tempo. Então, a gente vai pensar em acesso vascular, a gente vai pensar em deslocamento para os serviços de saúde, de quem vai acompanhar aquela mulher, se tem liberação de guia de convênio, se tem convênio, o que cobre, o que não cobre, qual é a condição de saúde dela, né, de performance status. Então, imagina tudo isso na cabeça de uma pessoa recebendo diagnóstico. Muita coisa para administrar, né? Muita coisa. Muita coisa. Para o navegador já é muita coisa, né? Então, ele vem, ele dá a mão, senta e, pelo que eu acompanhei, eu também tive uma experiência de acompanhar as navegadoras durante um mês, durante a residência, e eu fiquei muito surpresa, que é esse dar a mão e ó, estamos juntos, e sentar para organizar tudo para o paciente e tudo para as equipes também. Então, tem coisas que são para além de indicadores, são coisas subjetivas, né? Subjetivas, que é a experiência do paciente, e a nossa própria... entender o nosso próprio valor enquanto profissional, né? Que a gente está fazendo aquilo que a gente acredita com propósito e a gente tem retorno que a gente não consegue mensurar em planilhas. No SUS você teve uma experiência, né? Como você havia dito. Você sentiu algum avanço nessa área no SUS? Assim, tem algum movimento, né? Para que a gente sabe que no setor privado já tem um modelo já, né? Agora, no SUS, tem algum distanciamento ainda para, né, tentar igualar, né, essa diferença? É importante falar que a minha realidade é em grande centro, que é São Paulo. Então, a realidade oncológica de São Paulo é diferente de uma realidade do Amazonas. Sim. E a experiência também de instituições de saúde, como o ICESP, que é SUS, é muito diferente em uma região de extremo norte de São Paulo que atende paciente oncológico. E aí eu posso linkar em alguns pontos a diferença de formação dos profissionais, né? Que acredito que é um propósito nosso até em mídias sociais. Tem profissionais bons tanto no privado quanto no público. Eu acho que não é sobre isso. A questão de qualidade de serviço, mas os gargalos são dimensionamento. Então, se você tem uma instituição que trabalha com um público X e um público Y, que infelizmente acaba acontecendo, é que mesmo que a enfermagem ela seja muito capacitada, que os profissionais da multi sejam fantásticos, eles não têm braço para atender com qualidade. E aí isso impacta em qualidade assistencial. Por exemplo, se você não tem um dimensionamento de enfermagem adequado, não adianta você falar assim, a lesão de pele é um reflexo da assistência de enfermagem. É um reflexo da assistência de enfermagem. Mas a gente tem enfermeiro para mudança de decúbito, técnico de enfermagem. Então, tem esses pontos que eu acredito que sejam diferenças de experiências, né? A questão puxando para a oncologia, de formação dos profissionais em oncologia,
Tem algumas instituições que são muito sérias e outras nem tanto. Infelizmente, durante a graduação, a maioria dos profissionais não tem em sua grade a matéria que é oncologia, tem algumas coisas de ciclo básico, mas é uma área muito específica, com muita atualização. E também outro ponto seria os cursos livres que acabam surgindo, que tem crescido bastante. E a gente também esperar das nossas sociedades os posicionamentos, né? De será que aquele ensino é de qualidade? Da gente checar grade curricular e coisas do tipo. Da gente buscar sempre a qualidade da nossa formação. Esse seria um ponto. E o outro seria investimento em saúde, né? É o que a gente preza em oncologia. O que eu senti em vivência assistencial, o acesso a medicamento, que infelizmente algumas populações têm acesso no privado e a gente está muito, muito atrás no público. SUS, né? Então, você vê o reflexo disso em desfechos e complicações. Então, cuidava de um paciente com o mesmo diagnóstico e no privado, com acesso a tudo, e acesso não só à tecnologia, mas acesso ao tempo. Então, quem tem mais recurso financeiro tem mais tempo. O tempo encurtado, né, para tratar. Então, você tratar complicações assim que eu não via no privado. Só um adendo aqui, Tá. né? Ano passado foi aprovada uma lei, né? Já foi sancionada a Lei 14.450, que é uma lei que determina dentro do SUS, dentro da implantação do cuidado ao paciente oncológico, o Programa Nacional de Navegação para Pacientes com Câncer de Mama. Então, isso já é lei, a lei ela prevê a formação desses profissionais, né? Então, dar estruturação para que esses profissionais possam navegar dentro do Sistema Único de Saúde. Então, está fresco, foi em setembro do ano passado, então nós estamos avançando cada vez mais, né? Então, e só para encerrar o assunto da navegação também, acho que a navegação, ela vem muito com um movimento que está ocorrendo na saúde do país, que foca em qualidade de vida, foca em desfecho. Então, o Brasil vem trazendo essa cultura que quebra um paradigma curativista do qual você só olhava a doença e vem para um paradigma biopsicossocial, do qual você olha o ser humano na sua completude. O paciente não é só doença, ele tem valores. Então, né, ele tem condições socioeconômicas, ele tem um cuidador, então é ver o ser humano na sua completude. Então a navegação vem muito com esse movimento, né, porque o navegador tem esse olhar, ele precisa entender exatamente quem é o seu paciente. Na residência, você já tinha mencionado, mas como que é o seu dia a dia? E você tem algum conselho para dar para quem quer ingressar nessa área? Que a residência é um padrão de formação ouro dos profissionais, porque você de fato reside. São 5.760 horas durante Morando esses no 2 hospital. anos, no mínimo, são 60 horas semanais. Então, você fica imerso dentro da especialidade, diferente das pós-graduações tradicionais, e eu não estou diminuindo elas, mas você tem uma experiência de fato, você está estudando, mas você está passando nos setores. Então, a vivência, por exemplo, eu vou acompanhar durante um mês o setor de radioterapia. Eu não vou ler sobre radioterapia um mês. Eu vou passar no ambulatório, eu vou entender quais são as dificuldades do paciente e dos profissionais na internação, numa UTI, uma unidade de terapia intensiva. Então, a vivência que no começo você até fica surpreso, né? Quando você vai passando nos cenários eu já vi isso na UTI, então esse paciente pode complicar assim. O seu crescimento ele é muito exponencial e você sente muito na virada da R1 para R2, de mais segurança, e você começa a enxergar as possibilidades dentro da oncologia. Hoje eu vejo que o leque que eu imaginava lá atrás, lá no R1, no primeiro mês, ele é muito maior. Então, ele te dá mais possibilidades de você enxergar não só as áreas de atuação do enfermeiro em oncologia, mas o seu potencial enquanto pessoa. Porque tem uma coisa que a residência te dá, é adaptabilidade. Então, você
tá dominando o setor, e aí você muda e tem que começar do zero, com uma equipe totalmente diferente. Aí depois você está no hospital totalmente diferente, com processos diferentes. Faria exatamente igual, não mudaria nada. Tenho muito a agradecer as pessoas que me ajudaram na escolha e também me ajudaram a me formar durante a residência, porque eu sempre tive enfermeiros de referência nas unidades que eu passei. E é muito bom olhar para eles e ver eles atuando em diversas áreas dentro da oncologia. E além da residência, no quesito prática em serviço, né, são 48 horas de plantões e 12 horas de teoria. Eu acredito que a dica que eu poderia dar para as pessoas é se envolverem mesmo com a residência, porque você consegue participar de desenho de eventos, você consegue dar aula, de você acolher mesmo o seu R1 que tá chegando com os mesmos medos que você teve, de você receber os profissionais que estão entrando na unidade e ter a cabeça não de um residente, de eu sou residente. Não, sou enfermeira do setor, sou enfermeira da rádio esse mês. Então, como que eu resolvo as coisas? Ter esse posicionamento. Porque a residência também você tá lá sendo observado por todas as pessoas. Então, você vai trabalhar com essas pessoas depois. Agora que eu tô indo para outro setor, né, que eu terminei a residência e eu começo a atuar no transplante, eu encontrei vários colegas de outras residências. Então, é um espelho para o mundo. Não espere a residência acabar para, de fato, ser enfermeiro. Você já é enfermeiro. E, Thaís, a sua história, você vivenciou tudo isso de diferentes formas, começando ali na clínica, né, que você falou, depois na BP, depois você fez um trabalho bem legal de consultoria, né, se tornando aí uma referência para os outros enfermeiros. E assim, hoje eu sei que você está na indústria farmacêutica, dei uma fuçada lá no seu LinkedIn. E eu queria ver com você, até para enfermeiros e também outros profissionais que visam a indústria farmacêutica como um desafio futuro. O que você tem a dizer sobre essa transição que aconteceu na sua vida? Como que foi essa mudança do assistencial para essa parte da indústria farmacêutica? Como que você transicionou de área e o quanto você deve sentir falta dos pacientes também, né? Bastante. Na verdade, é o seguinte, eu sempre admirei o trabalho da indústria, o trabalho dos MCLs, né? Mas eu não tinha muita noção do que era. E é uma coisa muito curiosa, porque tem muita gente que me pergunta, né? Eu sabia que aquele trabalho era um trabalho científico, que era um trabalho que podia ter uma atuação para a disseminação científica, e eu sempre fui muito curiosa. Então, além da questão do paciente ser apaixonante, eu acho que a oncologia, ela supre muito isso que é uma coisa nata minha, que é a curiosidade. Tá? Então, eu tô aqui falando nesse microfone, você vai falar para mim, isso aqui é um microfone, mas para mim não vai bastar. Eu tenho que entender o que tem aqui dentro, como que a eletricidade chega aqui, como é que ele está gravando. Então, e a oncologia te dá essa oportunidade, porque você vai na profundidade. Então, você tem um mundo molecular, você tem um mundo genético, você tem um mundo e cada vez mais drogas. Então, isso vai avançando. E eu sempre gostei muito dessa parte acadêmica, essa parte científica. Então, eu sempre estudei muito. Então, esse é um ponto porque eu gosto, então é meu lado nerd. Então, eu sempre vi que talvez eu pudesse atuar na indústria, mas eu pensei que isso ia ser um momento muito distante da minha carreira, eu não esperava isso agora, né? Então, eu fiquei 5 anos como enfermeira líder da BP, depois eu fui para outra instituição e depois eu fui ser navegadora. Quando foi em 2019, a vida me deu uma virada que, vamos dizer assim, que na época eu achava que eu fui obrigada a deixar instituições de saúde, né? Então, mas eu acho que foi algo que a vida me trouxe e me propôs, exatamente porque eu tinha ali um caminho predestinado. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende muito bem sobre isso, né? E foi o que aconteceu em 2019. Então, em 2019 eu saí da instituição hospitalar, amo o paciente. Quando eu saí dessa instituição, tinha, fora de brincadeira, eu não acreditava, tinha ouvidoria de paciente no hospital, porque eu saí. Então, era, assim, foi uma coisa, são coisas que assim, trabalhar com saúde te dá, né?
Sinto muita falta de paciente, então esse é o que eu mais sinto. Eu sinto falta de manejo, né? Eu gosto muito dessa parte clínica especialista. Então, esse é um ponto. Mas aí eu abri uma empresa de consultoria e comecei a prestar consultoria. Então, como é que foi esse processo, né? Eu já tinha, eu acho que quase 10 anos de oncologia, uns 9 anos atuando em onco, né? Então, eu passei por vários pontos, assistência, liderança, navegação, como a gente já citou. E então, eu abri essa empresa de consultoria e comecei a fazer consultoria de processos. Então, eu comecei a fazer diferente. Falei, bom, se eu estou infeliz aqui, eu preciso ir para um caminho diferente e achar um caminho que me encaixe, né? Porque eu não estou encaixada, né? Então, eu preciso me encaixar em algo. Eu sabia do que eu gostava e do que eu tinha facilidade. Então, eu abri uma empresa de consultoria e comecei a trabalhar como profissional PJ. Eu fiz consultorias de processos. Trabalhei junto com a Philips, numa empresa para o TASI. Então, eu prestava, que era o TASI, o sistema, né? Então, eu prestava consultoria de processos em oncologia. Então, eu desenhava, fazia todo o mapeamento de processo da instituição, desenhava todo o fluxo, fazia os manuais operacionais e eu tinha um desenvolvedor de TI que pegava tudo aquilo e migrava para dentro do TASI. Ele se virava, né? Porque eu inventava lá e aí a gente ficava brigando. Não dá sim. E aí, então, eu comecei com esse processo. Depois, eu fui voluntária da Brenfo, então a Verônica, né, que eu acho que a gente sempre admira alguém, então acho que a Verônica Torel é a enfermeira, que é aquela que eu, quando eu estava lá no começo, na BP, eu olhava para a Verônica e falava, nossa, que máximo, né? Então, eu tenho muita admiração por ela. E coisas bizarras da vida, eu pude estar do lado dela. Então, eu fui voluntária da primeira diretoria da Brenfo. E dentro desse processo, depois, eu fui diretora da Brenfo. Então, eu acabei me tornando diretora da Associação Brasileira de Enfermagem Oncológica e de enfermeiros oncohematológicos. Eu fui diretora de Relações Institucionais. E dentro dessa virada, eu também comecei a ser speaker de indústria. Comecei a dar aula, então comecei a dar uma aula, daqui a pouco uma aula viravam 2, daqui a pouco começavam a me ver, a própria indústria vinha me procurar. A Verônica também foi uma pessoa que me apoiou muito, então outros colegas também me apoiaram nesse processo. Me tornei speaker fixa de uma medicação para próstata, então todos os treinamentos e aulas deles durante 2 anos eu passei a dar, então foi uma construção. Então, primeiro foi uma visibilidade mesmo, que eu vejo que... E acabou sendo involuntária, ela simplesmente aconteceu. Eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de comunicar. De me comunicar como boa geminiana. Então, eu comecei a ampliar isso, né? E eu tive a oportunidade de fazer um projeto... para, na verdade, fazer parte da equipe, né, que era liderada pela Tamara, para a implantação de um modelo de navegação. Então, eu fui fazendo uma construção. Então, teve a construção assistencial e depois houve uma construção de processos mais gerencial e tendo ensino aí no meio. Principalmente o ensino. Então, esse eu acho que foi o maior destaque, né? E aí eu acabei chamando a atenção da indústria. Então, um belo dia, meu telefone tocou e... me indicaram, nem sabia que tinham me indicado, me indicaram, né? Depois me avisaram, te indiquei. Eu falei, não, mas não vai rolar, né? Eu não tenho mestrado, por exemplo. Então, como é que eu vou entrar na indústria sem um mestrado? Imagina, né? Na indústria tem que ser diferente. E não, né? O que a indústria hoje, farmacêutica, ela tem aberto portas. Cada vez mais enfermeiros estão entrando na indústria farmacêutica porque eles têm um entendimento de que há uma necessidade clínica. Então, antigamente, os MCELs eram puramente da academia. Eles saíam da bancada e iam para a indústria. MCEL. Hoje, você tem essa necessidade acadêmica? Tem. Mas a indústria ela também tem trazido esses profissionais clínicos, porque isso aproxima mais o contato com o médico e com a equipe multidisciplinar. Porque você tem um senso da realidade da jornada do paciente. Então, isso, dentro da indústria, facilita muito. E a indústria tem percebido isso, né? Então, esse processo de... A construção é essa, né? Ter essa vivência profissional, assistencial. Tem quem sai direto da academia e vai para a indústria, então esse é um caminho, né? Mas há também esse profissional, que é um profissional clínico de boa atuação. Para ser MCEL, quem trabalha como MCEL tem que ter uma boa capacidade de articulação, de fala. Você fala muito energeticamente, né? O MCEL, eles confundem muito com o consultor, que antigamente a gente chamava de representante de vendas, e o trabalho do MCEL é diferente. Então, ele é um vetor científico.
E ele vai gerar essa discussão porque o foco é dar benefício para o paciente. As pessoas falam muito de indústria farmacêutica, pensar, já vem ela porque ela quer vender. Não, não é isso. Hoje a indústria, ela entende que ela tem uma responsabilidade sobre aquilo que ela vende. Então, vem a área médica e alguém clínico para dar esse suporte. Né? Então, Conhecimento, levar exato, conhecimento. é né? o paciente no centro do cuidado. E essa realidade entra na indústria e esses profissionais clínicos começam a entrar na indústria também. Então, é essa construção, né? Tentar buscar, fazer essa construção, dar as aulas, partir para cada vez mais conhecimento, ampliar a rede de networking é muito importante, contatos, então isso é vital, né? Então, algumas dicas que eu posso dar. Muito legal essa história. E acabou acontecendo. E que você continue voando. Vocês são referências quando a gente fala de conteúdo, né? Porque provavelmente a Nancy, para atuar e conseguir hoje ter passado por uma residência, passado numa prova, ela teve que estudar bastante. Então, ela soube. Hoje, ela com certeza é uma profissional que sabe aonde buscar informação de qualidade, informação segura. Você, então, nem se fala, porque está na área científica da indústria. Então, aonde que os profissionais que estão começando na área de vocês, principalmente, em oncologia e também em enfermagem, né? Aonde eles encontram as melhores fontes? O que a Thaís, o que a Nancy, quando está precisando de uma informação que ainda precisa dar uma pesquisada, o que vocês buscam? Aonde vocês encontram as fontes de vocês? Se são coisas que são básicas em oncologia, nós temos algumas bíblias, né? Por exemplo, o EDVA, que a gente indica, acredito que vocês também, enquanto farmacêuticos, né? Para enfermeiros e farmacêuticos. A 5ª edição. A 5ª edição, azul, viu? Desenho. Azul, inclusive. Eu acho que é um livro para todos terem, assim, de cabeceira, porque ele é básico, é uma leitura super leve e é muito aplicável à prática clínica. Tem questões específicas que se atualizam muito mais rápido do que as edições do livro, né? Partindo do princípio que quando você começa a escrever um livro, quando ele já sai com outras atualizações rolando por aí. Então, o UpToDate, ele super ajuda muito. Vocês que têm acesso, assim, nas instituições, usem muito o UpToDate. Ele é ótimo, Ele é ótimo, porque é nosso Google científico da onco, né? Você joga lá, não tem, no momento que você tem um curto espaço de tempo para trabalhar aquele tema, ou tem uma primeira leitura, ele é muito bom. E aí, claro, os artigos científicos, que era até uma discussão que a gente estava tendo ontem, de entender também se aqueles artigos científicos, eles tiveram desenhos bem delimitados, que aí já é um outro desafio, que quando você começa a evoluir mais na oncologia, você começa a ser mais criterioso com as informações, né? Sempre me perguntam sobre a prova da SBEL, né? Tem a prova de título para os enfermeiros, que é pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica. A gente tem duas na atualidade, né? A SBEL e a Brenfo. Hoje elas trabalham juntas, né? Então, é algo bem legal, são sociedades próximas, né? Então, houve essa construção também. A SBEL sempre faz a prova de título junto da SBOC. Então, quando ocorre a SBOC, tem a prova de título, né? Então, é mais ou menos na mesma época. E eu sou titulada pela SBEL, então me titulei em 2014 e todo mundo me pergunta, essa prova nunca acho no Google, porque realmente eles não liberam. Então, não tem modelo dessa prova por aí. Igual da Sobraf, exatamente. Né? E eu lembro, a única dica que eu dou é, estudem o livro da EDVA. Eu engoli ele na época e veio. Prática clínica e também, acho que tem alguns critérios, na minha época eram 5 anos, eu acho, não sei se agora são 3 anos de assistência, tem os critérios para prestar a prova. Então, o livro da EDVA, ele é muito importante, ele é meio uma bíblia, né? Então, ele é bíblia. Tem o site da ASCO, o site da ASCO tem coisas muito interessantes de atualização, coisas interessantes de manejo, ele é aberto, ele é livre, você pode jogar lá no Google ASCO e acessar, né? O Google, para quem tem dificuldade em inglês, tem o Google Translator, então NCCN também, a SBOC tem um site interessante com bastante informação, então informação boa. É importante quando for pesquisar um artigo, ser um artigo e observar de um periódico relevante, um periódico sério. A gente tem alguns, né? Então, no Brasil tem revistas sérias, então nós temos a revista da ABEM, a REBEM, né? Da Associação Brasileira de Enfermeiros, por exemplo. Para quem tem um pouquinho mais de
de condições de investimento, tem a Oncology Nurse Society, que é a maior sociedade de enfermagem oncológica do mundo, né? E eles têm muita coisa, mas muita coisa. Então, assinar lá a anuidade, né? Eles mandam a revista para sua casa, é muito legal, mas também você tem acesso a todos os artigos, e é muita publicação. E é sobre enfermagem oncológica, assim, é uma coisa impressionante. Eles têm artigo é uma base incrível. E na oncologia tem muito evento científico bom, online, presencial e híbrido de forma, assim, gratuita. Nós temos muitos procedimentos que são realizados, né, ali na enfermagem mesmo, certo? No beira-leito, como passagem de pique, a gente tem algum manejo de reações infusionais, né, que pode ocorrer, portocate também, que é algo, isso é uma pergunta assim que as pessoas que estão, né, ainda estudando, tal, elas vão saber um pouquinho mais como lidar com isso. Então, existem cursos para isso. Como que vocês, como enfermeira, conseguem, né, assim, juntamente com a equipe, traçar, né, uma rota? Mas o principal primeiro, você ter a pós-graduação que vai te sustentar. Então, ele vai te dar toda essa base. Então, ele vai te dar a base do que é um portocate. Né? Quais os cuidados que você tem que ter para a punção. Quais são os riscos se você não tiver um cuidado. Então, esse é um dos exemplos. Então, a pós-graduação ela é muito importante, porque ela vai te dar o básico e um pouco mais. E pós-graduações sérias, certificados pelo MEC. Então, isso é um ponto importante. A pós-graduação é relevante e é importante. Né? O segundo ponto vem com a educação continuada desses hospitais. Porque, assim, por exemplo, o portocate no Hospital X, eu posso usar gás estéreo, né? Ou, né, aqui manipulando com a mão, mas deixando o centro estéreo. Então, tem um protocolo para aquela punção, mas aí no Hospital Y eu vou fazer isso com pinça e livre de contaminação. Mas era outra. Então, cada instituição tem um protocolo, então a educação continuada também atua nisso. Enfermeiro que passa a PIC é um enfermeiro especialista nisso, é um enfermeiro que teve um curso, que teve uma formação e que ele passa a PIC. Acaba sendo comum dentro de um centro de oncologia e é um diferencial para o enfermeiro essa formação de passagem de PIC. Então, você tem um enfermeiro que passa PIC dentro do centro de oncologia porque é um paciente que tem um acesso restrito. Eu lembrei da Jane. Exato. Ela mesma, né? Me lembrei dela também. Então, é diferencial para esse enfermeiro. E os centros de oncologia, né? Pelo menos os grandes, sempre tem um enfermeiro que passa o PIC ali dentro da equipe, porque fatalmente o paciente que faz tratamento oncológico, ele vai precisar de um catéter, seja um PIC, seja um porte. Tem paciente que conduz até o final com acesso vascular periférico, mas é bem difícil. Tá? Dentro das instituições que eu trabalhei, eu sempre fui validada. Então, você entra, você observa como é o procedimento naquela instituição, né, como é o protocolo, e depois você faz e é validado. E aí sim você é liberado. Então, nós estamos falando de pacientes oncológicos, pacientes que muitas vezes são imunodeprimidos. São pacientes muito específicos, então tem que ter uma responsabilidade na manipulação de dispositivos de paciente oncológico também. Então, é isso, né? Derramamento, extravasamento, punção. Tem um ponto importante, urgência e emergência oncológica também são pontos importantes, porque elas são bem específicas. Então, tem um paciente oncológico, trabalho num pronto-socorro, sou generalista e eu tenho um paciente oncológico que chegou com febre e ele está fazendo tratamento quimioterápico. O que eu tenho que fazer? Então, pode ser um paciente potencialmente em neutropenia febril. O enfermeiro que trabalha em ambulatório cruza bastante com paciente em neutropenia febril. Neutropenia febril, você tem tempo ouro, porque esse paciente pode evoluir para uma sepse. Então, o que você tem que fazer para um paciente com neutropenia febril? Qual que é o cuidado básico? Eu tenho que coletar um hemograma, tenho que ver neutrófilo, tenho que depois fazer fator de crescimento, eu tenho que coletar todas as culturas antes de iniciar o antibiótico. Ou então, um paciente... isso a gente vê bastante em ambulatório também. Um paciente que está com uma dispneia, está com um padrão estranho, então você vai lá colocar um oxímetro, peraí, esse paciente está com TEP. Aparece bastante. Então, você também ter esse olhar e ter esse conhecimento em urgências e emergências oncológicas. Então, esse é um básico bem importante. E os protocolos, né? Quem for trabalhar em ambulatório e unidade de internação oncológica, é importante ter em vista os protocolos, o que é cada droga, qual que é o mecanismo de ação de cada droga. Eu gosto muito de manejo, então uma dica de manejo é qual que é a meia-vida, qual que é a cinética, qual que é a farmacocinética dessa droga, qual que é a cinética do evento adverso. Então, parece muito, mas é uma construção, né? Então, vá
dar uma olhada no estudo daquele protocolo. Você ir lá e dar uma olhada no estudo de validação daquele protocolo, porque dentro daquele estudo que tem dados de segurança, né, que tem dados de, por exemplo, de qualidade de vida, então você consegue ter acesso, né, você consegue entender, por exemplo, qual foi a incidência de reações adversas, de eventos adversos dentro daquele protocolo. Na verdade, assim, a gente gostaria de ter mais tempo com vocês, foi muito proveitoso, de verdade. Só que nesse momento final, a gente queria que vocês dessem uma mensagem de estímulo para as pessoas que querem chegar onde vocês puderam chegar. E também, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa que vocês tenham vivido, que seja bacana compartilhar da vivência de vocês, fiquem totalmente à vontade. E não deixe de falar também da sua rede social, tá bom? Que você tá aí com esse novo desafio. E no que eu puder te ajudar também tô aqui. Fiquem à vontade. Bom, eu acho que o que é importante é nunca perder... Se eu fosse deixar uma mensagem, né? Sejam curiosos sempre, né? Então, tenham a curiosidade, né? Se incomode. Né? Mas não é um incomodado subversivo que vai lá para causar confusão. Não, é um incomodado que vai buscar conhecimento. Então, seja sempre um incomodado. Né? Então, esse é um ponto. Né? Saia da zona de conforto. Né? A oncologia, ela pede isso, ela exige isso, ela se atualiza muito rápido. Então, de histórias, eu acho que paciente sempre vai ser a grande história. Né? Uma era de uma senhora que já havia tido câncer de mama. E ela já era idosa, já tinha feito tratamento, e ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas. E ela não queria tratar. Ela tinha uma lesão única, era um adenocarcinoma de pâncreas, e ela não queria tratar porque ela já estava cansada, e a família desesperada, não quer tratar, está negando tratamento. E olha, é um direito do paciente, né? E eu lembro que eu fui visitá-la no quarto da unidade de internação, e eu fui conversar com ela para entender, para conversar um pouco. E eu lembro que ela virou para mim, ela falou, olha... se fosse a sua mãe, o que você ia pedir para ela? E aí nós tivemos uma conversa franca, eu falei, olha, se fosse minha mãe, como eu amo minha mãe, eu ia pedir para ela tratar, mas eu ia respeitá-la, né, se ela não quisesse, mas eu gostaria que ela tratasse. E ali nós tivemos uma longa conversa e ela falou assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou confiar em você, né, porque estabelecemos ali um vínculo de confiança, falei, olha, eu vou ficar do seu lado, eu não vou sair daqui, eu vou te apoiar, que você tiver, você vai poder entrar em contato comigo. E aí nós fizemos um trato, né? Ela faria o tratamento, então foi uma escolha dela, é claro. Ela faria o tratamento, mas o sonho dela era fazer um cruzeiro pela Europa e visitar a neta na Holanda. E eu saí desse hospital, ela ainda estava tratando, eu fui embora. E eu estava numa crise, né, assim, profissional e tudo, e isso me marcou muito, porque também me resgatou muito de um momento. Então, o paciente ajuda a gente, não é só a gente que ajuda o paciente, né? E o esposo dela me mandou uma foto dela no cruzeiro, porque ela terminou o tratamento, ela fez o cruzeiro que ela sonhava fazer na vida, ela foi ver a neta na Europa, né, então foi visitá-la. E ela mandou uma mensagem de voz me agradecendo porque a gente tinha cumprido um acordo. Então, acho que essa é uma história de vínculo e Muito que me emociona e é gratificante. É isso que vale. Eu acho que são duas palavras sempre para mim, né? Valorizar o outro, que você pode ir muito além junto com outras pessoas. Assim, sozinho você vai longe, mas com outro você vai muito além do que você imaginava, e essas pessoas, elas vão te lembrar o quanto você pode ir além nos momentos que você esquece. Então, por isso que é muito bom a gente escolher quem a gente tem no nosso lado, e a importância da gente valorizar a equipe. De experiências assim, e nessa questão de valorizar a equipe, nos momentos que eu sempre vou lembrar, momentos de intercorrência, né? A gente teve um paciente que fez TEP nos meus últimos dias de residência, e paciente instável era uma coisa que me instabilizava, né? Porque você é muito novo, né? Você sai da graduação muito cru e sem experiência assistencial e sem experiência clínica. E eu já tinha passado pela UTI e fui muito ajudada em todos os cenários, assim,
por toda a equipe, principalmente os técnicos de enfermagem, são os nossos maiores aliados, as mãos, olhos, pés do enfermeiro. E eu lembro que nesse dia o paciente, ele complicou, ele estava fazendo TEP, assim, no nosso roxinho. E com a equipe toda, a gente transferiu o paciente muito rápido. A gente olhou no relógio, assim, a transferência para a UTI. A gente voltou da UTI e falou, nossa, passou X tempo, a gente foi muito rápido. Mas a gente só foi rápido porque fomos uma equipe. Então, entender que você tá no lugar que você tá porque você não estava sozinho. E você teve esse resultado porque você não estava sozinho também. E a questão de propósito é que a vida continua acontecendo, né? Você vai dar o seu plantão, você vai trabalhar e vai encontrar diversas pessoas, mas a vida ela não vai parar para te esperar resolver as suas questões pessoais, e a pessoa que você encontra ela não tem nada a ver com isso. Eu me perguntei, eu falei, cara, eu não vou conseguir ir, porque eu não tô bem. Não sei como que eu vou dar um plantão de 12 horas. E aí eu cheguei, aí o meu preceptor no dia falou assim, eu vou te dar um desafio hoje. Aí eu por dentro assim, não, só queria ficar quieta, queria um caso muito calmo, assim, pra dar 19 horas e ir pra casa e descansar. Aí eu entrei, era um paciente que tinha recebido alta da UTI, estava na unidade de internação. Coisa que o paciente adora. Sair dos alarmes, poder ter visita, ter acompanhante no quarto. Aí ele teve uma reação, uma toxicidade pelo tratamento oncológico dele, e ele fez uma reação cutânea muito grave. E aí ele estava sendo acompanhado por várias equipes, da infecto, da dermato, e ele tinha várias lesões de pele. Aí a gente manejou com a equipe da dor também, para melhorar o manejo álgico para ele conseguir tomar banho, no caso. E era um paciente assim que você demorava muito tempo de enfermagem, né? Porque você tinha que manejar dor, ele tinha várias medicações, era um paciente adulto, rígido, assim, mas você, depois do banho, ficava muito tempo fazendo os curativos também. E aí, eu falei, não, vamos lá. Então, a gente manejou dor, deu tudo certo. Aí, foi o primeiro banho pós-UTI, né? Conseguiu tomar um banho mais confortável. A gente fez os enfaixamentos das lesões. E aí, eu segui cuidando dele 3 dias seguidos, assim, tocando o plantão. Aí, tive uma aula da residência. Aí, no outro dia, eu voltei. Aí, eu entrei no dia, no quarto, eu falei, hoje somos uma dupla de novo, né? Eu falei o nome dele. Ele, ai, que bom que você tá aqui hoje. Aí eu falei, não, mas aconteceu alguma coisa? Ele, não tem nada para falar sobre a equipe de enfermagem, mas aquele dia que você veio me atender, você mudou o meu dia. E foi o dia que eu tava pior, assim. Mas eu não transpareço, né? Quando eu entro pro hospital, aí eu já encaro, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aí eu falei, não, mas o que aconteceu? Ele falou, eu vim da UTI e eu tava com muito medo de tomar banho, foi meu primeiro banho. Eu não te esqueço, porque você me deu um banho confortável depois da UTI. Aí ele agradeceu, tipo, a esposa agradeceu. Só que ele não sabe que naquele dia quem me ajudou foi ele. Nossa, é muito louco isso, né? Eu falei pra ele, naquele dia era um dia muito difícil pra mim. E a gente, às vezes, não tem noção do impacto, né? Não. De uma palavra nossa, de um comportamento nosso com o paciente, né? Não, olha que coisa, né? Eu tô vivendo um momento na família em que tem uma suspeita de um caso oncológico, né? Então, eu acompanhei para fazer a biópsia. Então, foi a primeira vez, sabe? Agora, com papel de familiar, né? Acompanhando para fazer uma biópsia, assim. E foi uma experiência tão bizarra. Eu falei, gente, será que eu era tão imparcial? Porque, assim... E onde eu fui, né? E tal, acompanhar, não tinha ali uma pessoa para explicar. E, assim, por mais que eu fosse altamente orientada, é uma pessoa que eu amo muito que estava ali. Então, assim, qualquer palavra que a pessoa viesse me dizer ali, para mim ia ser muito.
E é exatamente isso, e foi ali que eu entendi realmente que minha ficha caiu, porque também eu vivi na pele. Então, esse é um ponto importante, e a gente faz isso muito de forma automática, né? Eu até meio que entrei em crise, eu falei assim, nossa, será que... Gente, eu fazia de forma automática, mas claro, era empático, né? Eu sempre tentei me colocar muito no lugar do paciente, e essa também é uma mensagem muito importante, se colocar no lugar do paciente, mas é o pouquinho que você faz e que se torna uma diferença e a gente não tem a mínima noção. Noção do tamanho, né? Mínima noção. Essa dedicação, né, que vocês tiveram com o paciente, no exemplo da Nancy, que é o que faz total diferença. Às vezes ele precisa só de um ouvido, né? Isso, Um apoio, alguém um para segurar a apoio, mão pra dele. segurar a mão dele. E essa troca, ela é recíproca, né? Quando tem sinergia, então. Eu já tive uma paciente em terminalidade que ia ser sedada e ela ia ser sedada de madrugada. Ela fez a irmã me ligar 2 da manhã porque ela queria se despedir de mim. Então, assim, é o vínculo, marcante. é o que você cria, é marcante. É a humanização, né? E nos transforma, né? Sim. Muito obrigada. Se a gente pudesse, a gente faria sei lá quantas horas aqui. Com certeza. Mas... Eu ainda falei pouco. Me controlei. Mas é só o início. A gente pode marcar mais vezes e mais projetos aí. E a gente quer muito agradecer. Muito obrigada mesmo. Foi muito importante pra gente. Muito obrigado, Thaís, Nancy. Foram muito marcantes nesse episódio aqui do Onco Podcast. Muito lindo. Bom. Aqui na descrição do YouTube, vou colocar para vocês a página da Nancy. Ela tá num objetivo aí bem parecido com o meu de trazer a oncologia para as pessoas através das redes sociais. E eu acho que esse tipo de iniciativa a gente tem que valorizar, a gente tem que divulgar para os colegas, para alcançar principalmente pacientes, acompanhantes que precisam entender o cenário que eles estão vivendo, tá bom? Então, apoiem aí mais uma pessoa que ama o que está fazendo para levar informação de qualidade para as pessoas. Perfil. Então tá bom, gente. Obrigada, Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.